Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aí no nosso canal. Que bom que você clicou nesse vídeo, né? A última parte do nosso livro de Atos dos Apóstolos, a última parte do nosso estudo. Irmãos, hoje vamos falar dos capítulos 27 e 28. Foram 28 capítulos comentados versículo por versículo. Para vocês terem ideia, são 1067 versículos comentados, todos comentados aí nessa série de Atos, 20 partes, 20 mensagens, e que coisa poderosa e tremenda foi esse estudo, né? Está sendo, ainda não terminamos, terminaremos daqui a pouquinho, mas que beleza, que maravilha de Deus, né? Deus é muito bom. Eu quero louvar por sua vida, eu quero louvar a Deus por sua vida, por você estar aí com a gente. Eu sei que tem gente que está acompanhando desde a primeira mensagem ali, mensagem a mensagem, né? E compartilhe esse vídeo, recomende essa série. Agora você pode recomendar a playlist, né, de Atos. E é um estudo muito poderoso, irmãos. Né? Como eu sempre falo, é um estudo desse numa plataforma aí, é quase que um seminário, né? E está aí liberado no canal totalmente de forma gratuita, e o nosso objetivo é comentar a Bíblia toda no canal, né? A gente vai chegar lá, vamos em nome de Jesus comentar todos os livros, né? Os 66 livros da Bíblia. Esse é o meu objetivo, fazer com que o canal, né, se torne uma referência aí nos comentários bíblicos. Amém? Toda palavra vai ser estudada, então fica comigo, né? Vamos começar uma nova série aí na terça-feira, já começamos uma nova série e provavelmente vamos continuar aí falando das epístolas paulinas, né? A gente tem mais 22 livros pela frente, né? Tirando o Apocalipse, que nós já falamos, são 21 livros, né? Mas 21 epístolas, perdão, e vai ser poderoso, amém? Abre a sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, né? E vamos embora. Aqui a gente terminou a parte passada falando que Paulo, enfim, vai realizar o seu desejo de ir a Roma, né? E o Senhor vai conceder isso a ele, o próprio Cristo concedeu isso a ele, amém? E aí a gente começa o 27, olha lá, capítulo 27, verso 1, ele embarcando. Né? Então, olha lá, gente, acompanhe comigo a leitura. Vamos tentar fazer uma leitura bem dinâmica hoje, né? A última mensagem. Eu creio que você foi muito abençoado, como eu fui tremendamente abençoado por essa série, amém? Capítulo 27, verso 1. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos, estando conosco Aristarco, Macedônio da Tessalônica, né? Macedônio de Tessalônica. Destaques desses dois primeiros versículos, né? Aqui Lucas, o autor de Atos, você já entendeu que Lucas é o autor de Atos? Se inclui, né? Porque ele fala assim, ó, que havíamos de navegar, então ele está junto, ele navegou junto, né? Lucas estava nesse reboliço aqui com Paulo, né? Quando ele fala no finalzinho corte, nós já falamos disso, né? Da corte. Essa corte fazia parte de uma das divisões, das 10 divisões ali da legião romana. Essa corte era composta por 600 homens, tá? E ela era chamada Augusta, talvez ali porque o próprio César Augusto, né, colocou ela esse nome, né, colocou nessa corte esse nome, talvez uma corte especial. A gente pode ver isso também em Lucas 2, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1. Então Lucas está ali, gente, não tem como negar que Lucas é o escritor de Atos, amém? Versículo 2. E embarcando nós, né, em um navio adramitino, e aí o que eu quero destacar nesse versículo 2? Que é aqui que começa a quarta viagem ministerial do apóstolo Paulo, né? Ele fala assim, ó, partimos
partimos. Então aqui começa a quarta viagem ministerial de Paulo, que vai terminar junto com o livro de Atos, né, que a gente vai findar agora ali no capítulo 28, no verso 31, termina a última e a quarta viagem, né, missionária de Paulo. Paulo ainda vai visitar outros lugares, depois a gente vai ver isso, tá? Mas aqui no 28, 31 acaba essa quarta viagem missionária de Paulo, ok? Versículo 3, e chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, tratando-o bem, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. Lembra que Paulo tinha um espinho na carne? Provavelmente poderia ser uma enfermidade, por isso a importância também de Lucas estar acompanhando ele, tá? E partindo dali, fomos... Lucas é médico, né? Lucas era médico. Só para deixar claro. Versículo 4, já falamos disso, né? Mas só para deixar claro quem está acompanhando aí a primeira mensagem. Depois você vai voltar e acompanhar tudo, amém? Você que por acaso está aí pela primeira vez nesse estudo. Versículo 4, e partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Quinido, né, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Versículo 9. E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Então aqui, ó, nesse versículo 9, e quando ele fala de jejum, ele está se referindo ao dia da expiação, né? Que a gente pode ver lá em Levítico 16, versículos 29 ao 31, e Números 29, versículo 7. Ok? Versículo 10. Dizendo-lhes, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Então Paulo está os advertindo aqui, né, acerca da dificuldade que eles estão encontrando na navegação. Perdão. Versículo 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que naquilo que dizia Paulo. Né, bobinho. Versículo 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, né, para passar ali algum tempo, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é o porto de Creta, que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste e invernar ali. Então eles acharam ruim, né? O porto não era cômodo para ficar, então eles tentaram chegar a um outro lugar, né? Um outro porto lá de Creta. Versículo 13. E soprando o sul, brandamente lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando pela costa ali de Creta. E aí vai acontecer o naufrágio, né? Olha lá, versículo 14. Mas não muito depois, deu nela, ou seja, deu do lado da ilha, um pé de vento chamado Euroaquilão, que nada mais é do que um vento do Nordeste, tá? E sendo o navio arrebatado, não arrebatado para o céu, né, mas arrebatado de derrubado ali, tombado, né, quer dizer que tombar, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nós nos deixamos ir à toa. Né, versículo 16, e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel, ou seja, apenas pudemos recuperar o controle, né, mas recuperar o controle daqueles botes, né, tipo botes salva-vidas, né, e levando este para cima, né, puxando de novo para cima,
de todos os meios, né, de todas as formas, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Caramba, muito termo, né? Complicado, mas deixa eu tentar explicar aqui para vocês. Quando ele fala aqui que cingindo o navio, né, ele está se referindo aqui a passarem cordas para tentar segurar de alguma maneira o navio. Essa questão aqui que eles estavam temendo darem à costa de Sirte, essa costa de Sirte aqui nada mais é do que um banco de areia. Então eles temiam ficar encalhados ali num banco de areia, né, que fica localizado ali ao sudoeste, né, da ilha de Creta, tá? E quando eles falam assim, amainadas as velas, assim foram à toa, nada mais é do que baixaram a âncora, tá? Baixaram a âncora do navio. Versículo 18. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio, ou seja, começaram a tirar as coisas do navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, os equipamentos do navio, né? E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas. O sol não aparecia há muitos dias, né? E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Vamos morrer, não vai ter jeito. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável a senhores ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Né? Então Paulo está dizendo aqui, poderíamos ter evitado tudo isso. Né? E percebam que ele fala assim, ó senhores, né? A mesma coisa que a gente já está acostumado aqui no livro de Atos, é a mesma coisa que fala varões, né? Que é um sinal de respeito. Né? Aí você perceba que Paulo, mesmo que prisioneiro aqui, ele tem um comportamento, né, que denota que está denotando para a gente aqui que ele era respeitado, né, que ele tinha um comportamento digno. É assim que nós devemos nos comportar como discípulos, como apóstolos de Jesus. Amém? É assim que nós devemos ser reconhecidos aonde estivermos, como apóstolos. Não que sejamos literalmente, mas que nosso comportamento seja de pessoas que carregam um testemunho da verdade. Amém? O testemunho de Atos 1:8. Recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Né? Versículo 22. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Né? Eu sirvo como sacerdote, que ele está dizendo aqui nas entrelinhas. Versículo 24. Dizendo Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ele está dizendo aqui o seguinte, ó, que, olha lá, não temas, importa que seja, ou seja, eu vou ser apresentado para César, né? Então aqui ele sabia que a promessa do Senhor ia se cumprir, aquela promessa que o Senhor fez para ele lá no capítulo 23, versículo 11, e a vontade que ele tinha, o desejo que ele tinha se cumprir também, ele tinha certeza disso, né? Capítulo 19, versículo 21. Então ele está garantindo aqui, pessoal, ó, nós vamos perder o barco, mas não vamos perder a vida, tá? Todos vocês vão ter a vida preservadas. 25, versículo 25. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Vamos entender isso aqui.
Primeiro, uma braça corresponde a 1,80 m, 1,80 m, mais ou menos a minha altura. Então, cada braça corresponde a 1,80 m. Né? Quando fala assim, lançando o prumo, é lançando uma sonda, né? É baixar um chumbo, né? Tipo um tipo de chumbo, para ver a profundidade em que eles se encontravam. Então eles começaram a perceber que estavam perto de uma ilha. Por quê? Porque eles lançaram, olha lá, primeiro eles lançam, né, o prumo, a sonda, e eles acham 20 braças. E depois de algum tempo, né, eles tornaram a lançar um pouco mais adiante e já diminuiu para 15. Aí, opa, então está diminuindo a profundidade, sinal de que a gente está se aproximando de uma terra, né? Versículo 29. E temendo ir dar em alguns lugares rochosos, né, alguns lugares ásperos que pudessem danificar o navio, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Então estava muito escuro, então eles pararam o barco, né, para tentar fazer com que, de alguma maneira, eles pudessem aguardar ali a luz do dia, né? Versículo 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel no mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. Entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provando nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Que loucura, irmão! Que autoridade! Né? No meio de uma tempestade, 14 dias sem comer nada, ele está garantindo ali, né, para eles, direcionado pelo Espírito, como em todo o seu ministério, em todas as suas viagens. Né? Ele está garantindo ali que nem um cabelo cairia da cabeça de qualquer um. Versículo 35. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo começou a comer. É um tipo de ceia, né? E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 266 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Então, menos carga no navio. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia e consultaram-se sobre se deviam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela maior ao vento, dirigiam-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, porque aqui se matam os presos, matavam Paulo. Mas olha aí a providência divina, mais uma vez o Senhor vai exercer a sua soberania para salvar o apóstolo. Olha lá o 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E aos demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Amém? Então entramos agora no capítulo 28, amém? Capítulo 28. Antes vamos ver aqui alguns detalhezinhos do 27, gente. Só resumindo aqui. Dos versículos 1 ao 12, né, eles vão a Bom Portos, né, o lugar chamado Bons Portos, perdão. Do 13 ao 26 vai haver a tempestade e vai ter a previsão do apóstolo, né, de que todos sairiam dali com vida, ok? Até o 26. Do 27 aí até o 44, né, nós vamos poder observar mais uma vez
né, a supremacia e a sabedoria de Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, em contraste com a total insensatez, né, dos marinheiros e dos soldados, né? Então isso aí fica claro também para a gente. E aí chegamos ao capítulo 28, né, o último capítulo de Atos. Vamos lá. Capítulo 28, verso 1. Do versículo 1 ao versículo 10, ele vai chegar na ilha de Malta, né? Olha lá. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, né? Algumas traduções vão colocar Melita, tá? E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então, eles estão vindo de um naufrágio, e os bárbaros, quando ele diz bárbaros aqui, né, algumas traduções vão dizer nativos, não quer dizer que eles fossem selvagens, tá, gente? Pelo contrário, fizeram uma fogueira e foram muito humanos com eles. O fato de usarem esse termo bárbaros, né, nativos, representa que eles não falavam nem o grego e nem o latim. Tá? Não falavam nem o grego nem o latim, por isso eram chamados aqui bárbaros. Tá? Mas não quer dizer que eram canibais, esse tipo de coisa que a gente vê em filme às vezes. Né? Versículo 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, né, gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Né? A justiça não deixa viver. Quando ele fala que víbora, está se referindo a cobra, né? Uma cobra venenosa. Quando ele fala aqui a justiça, gente, e provavelmente essa palavra do grego, né, dik, D-I-K-E, faz uma referência aqui à deusa da mitologia grega conhecida como Justiça. E eles estão referindo, a justiça não deixa viver. Ele deve ser homicida, acabou de escapar de um naufrágio, agora a víbora, né, o picou ali, né, e não tem jeito, ele vai ter que morrer mesmo, a justiça não quer que ele viva. Versículo 5, mas sacudindo a víbora, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. A víbora, uma cobra venenosa, ele sacudiu ela no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Eles não sabiam, né, que ele expressava o próprio Deus, né, em seu modo de viver, em seu ministério. Ele não era um Deus, mas era a expressão do próprio Deus. Amém? Versículo 7. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente, por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Irmãos, entendam uma coisa. Lá em Atos 3 a gente começa a ver a cura, né, através de Pedro ali, do coxo. Não é o objetivo principal do nosso ministério, mas vai servir para que a fé de muitas pessoas que estão ao nosso redor seja ativada. O que Deus vai fazer na nossa vida, os milagres que Deus vai fazer, não é o objetivo principal dele. O objetivo principal de Deus para nós é que nós sejamos testemunhas, mas os milagres que ele faz na nossa vida servem de testemunho para que muitos possam crer, para que muitos possam ter a sua fé, né, validada. Não é necessário para todos, mas para alguns é necessário. Amém? Entendam isso. Versículo 9. Feito, pois, isto,
vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Olha o que aconteceu. Através da cura do pai de Públio, outros ficaram sabendo, se achegaram e logicamente que não foram só curados, mas receberam uma palavra de Deus. Né? Então aqui a gente fica com a sensação nítida, né, de que o Senhor ele fez do apóstolo ali mais uma vez o garantidor da vida, né, além de consolador ali naquela ilha. Versículo 10. Os quais os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos promoveram das coisas necessárias. Versículo 11 ao 31, agora a gente vai ver que ele vai finalmente a Roma, né? E aí até o 16 a gente vai ver a via que ele fez lá, né? A via Saracusa, né? Para ir para Roma, olha lá. E 3 meses depois, então ficaram 3 meses ali na ilha, né? 3 meses depois partimos no navio de Alexandria que invernava na ilha, o qual tinha por insígnia, ou seja, por emblema, né? Emblema, Castor e Pólux. O que é Castor e Pólux? Né, Castor e Pólux nada mais são do que os filhos gêmeos de Zeus. Eram divindades, né, conhecidas como ali os protetores, os guardiões dos marinheiros. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde, indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, de Roma, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças deu graças a Deus, e tomou ânimo. Então aqui vamos destacar algumas coisas. Esses irmãos representam a unidade que havia ali, né? A comunhão da igreja. Né? E interessante também que essa praça de Ápio, ela fica a 65 quilômetros de Roma, né? A praça de Ápio. E 3 vendas fica a 50 quilômetros de Roma, então cada vez mais próximos, mas eles eram parados ali. Havia uma festa, né? Entre os irmãos ali, entre, vamos dizer assim, as igrejas, né? E aí Paulo era tomado de ânimo, né? Nós sabemos que quem o animava era o próprio Senhor. Mas aqui os irmãos o animavam também, né? Olha lá, Deus, né, deu graças a Deus e tomou o ânimo, ou seja, recobrou o ânimo. Isso mostra também a humanidade do apóstolo, né? Que ele se regozijava com as pessoas. Amém? E aí, finalmente, né, eles vão chegar em Roma. Tá? Eles finalmente vão chegar em Roma, olha lá. Versículo 16. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda. Né? Então, os presos foram entregues ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por conta própria com o soldado que o guardava. Né? Então, ele vai morar por conta própria, ele vai alugar, né, uma casa e vai morar por conta. Ele era preso, mas vai morar por conta própria com o soldado que tomava conta dele. Ok? E aí, dos versículos 17 ao 22, né, ele vai entrar em contato aqui com os líderes judeus. Olha lá, versículo 17. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhes disse: Homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me por não haver em mim crime algum de morte, mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então lhes disseram: Nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum irmão que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela.
Então, os judeus de Roma, né, totalmente com uma ideia aqui diferente dos judeus lá de Jerusalém, né, e de outras partes que Paulo já havia ali passado. E agora dos versículos 23 ao 31 ele vai ministrar em Roma, né? Muitos lugares colocam aqui a prisão de Paulo em Roma durante 2 anos, mas na realidade ele estava aqui ministrando, olha lá. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, né? Então ele estava numa pousada, aos quais declarava com um bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo: Paulo, esta palavra, né? Então Paulo vai dizer a eles agora na despedida aqui: bem falou o Espírito Santo a vós, a nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo, olha o que Paulo vai citar: vai a este povo e dize, de ouvidos ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Nessa passagem aqui em Atos, quem está falando é o Espírito Santo através de Paulo. Mas se nós formos buscar essas passagens na Bíblia, o Deus Pai vai falar aos filhos de Israel a mesma coisa lá em Isaías 6, versículos 9 e 10, né? O próprio Paulo cita isso. E a gente vai ver também, né, Jesus, o Deus Filho, lá em Mateus 13, versículos 14 e 15, falando a mesma coisa para os judeus. Né? E agora a gente vê aqui em Atos o Deus Espírito falando. Interessante que os filhos de Israel, eles sempre vão cair na mesma questão da desobediência. Eles desobedeciam, eles não criam, e a palavra chegou até nós, chegou até os gentios. Amém? Tremendo isso, né? Versículo 27. Porquanto o coração deste povo está endurecido. Algumas traduções vão dizer está gordo, está tardio. E com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se convertam e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Que coisa poderosa. Versículo 29. E havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda, né? Aí, detalhe, muitos manuscritos judeus, principalmente, vão omitir este versículo 29 aqui, tá? E, finalizando, versículo 30. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. Né, que recebia a mesma coisa que acolhia, né, conforme está lá em Lucas 8,40. E nesses 2 anos, gente, ele escreveu nada mais, nada menos que Colossenses, Efésios, Filipenses, Filemão. Né, mais 4 aí, epístolas. Tá? Ele foi libertado aqui, ele foi liberto. Ele não imaginou que fosse ser liberto, né, mas ele foi liberto. E adivinha o que ele fez? Foi para casa descansar? Foi tirar férias? Encerrou o ministério? Não. Ele foi liberto, ele visitou Éfeso, Macedônia, Creta, ele visitou Nicópolis, não é Nilópolis não, é Nicópolis, tá? Ele visitou Troade e ele visitou Mileto. Incansável, imparável, doou a vida totalmente à vontade do Espírito Santo. Amém? Que sejamos assim. Versículo 31, para encerrar o nosso estudo. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Fim, acabou. Interessante que esse é o fim da 4ª viagem ministerial de Paulo, que começou no versículo 2 do capítulo 27, mas é o fim do livro também. E o livro de Atos ele termina de uma maneira súbita. Não tem uma despedida, não tem uma saudação, não tem nada. Eu quero te dizer que esse livro não termina
porque ele não tem fim, ele não teve fim ainda, porque Atos continua com a minha vida, continua com a sua vida, amém? Então eu coloquei algumas coisas aqui para a gente poder entender isso melhor, tá? Preste atenção nisso. Quando ele fala assim, ó, versículo 31, pregando o reino é um dos assuntos de Atos, né? E como eu falei, isso não pode terminar ainda. Isso não pode terminar ainda. Né? A obra do Espírito Santo compõe, né? Ela vai se compor ali de pregação de Cristo, propagação do testemunho, a multiplicação daqueles que creem no testemunho, e a expansão vai continuar através de mim, através de você. Amém? Romanos 8, 29 fala da economia neotestamentária de Deus, que é o dispensar-se dele em nós e através de nós. Então nós precisamos pregar essa palavra, precisamos ser testemunhas para que muitas pessoas possam reconhecer esse testemunho fiel também de Cristo. Amém? Para que se transforme em corpo de Cristo, como nós podemos ver lá em Romanos 12, versículo 5. Amém? E finalizando, Rafael, mas não vai ter fim? Vai ter fim. Vai ter fim. O reino de Cristo vai chegar. Quando esse reino ele vai se espalhar por toda a terra. O reino de Cristo vai se espalhar por toda a terra. Pode ver isso lá em Apocalipse 11, versículo 15. E o final para nós disso tudo, quanto igreja, vai ser num lugar maravilhoso, que é a própria terra. Mas a terra repaginada, vamos colocar assim. Essa terra nossa, como nós temos hoje, ela está reservada para o fogo. E a nova Jerusalém que desce do céu, e durante as bodas do Cordeiro vai estar no céu. Eu, você, estaremos nas bodas, os vencedores, estaremos nas bodas com o Cordeiro durante esse período em que a terra vai estar passando pela grande tribulação. Nós estaremos nas bodas, e 7 anos depois, essa nova Jerusalém, ela começa a descer, ela começa a descer até atingir ali, a nova configuração terrena por onde nós vamos passar a eternidade logo após o chamado, julgamento do trono branco. Mas eu vou falar disso com muitos detalhes. Falei um pouquinho lá na série Apocalipse Now. Eu vou falar com mais detalhes ainda no nosso livro aí, que já estou chegando aí quase nos finalmente, para a gente poder liberar, para que vocês possam adquiri-lo, ok? Que coisa maravilhosa foi esse estudo de Atos. Eu estou muito feliz em ter acabado mais esse estudo, e que Deus possa abençoar a sua vida de maneira poderosa. Muito obrigado por ter assistido todas as mensagens. Eu sei que muitos aí assistiram todas, fizeram anotações, estão habilitados a escreverem seus livros também aí, Fiquem à vontade, que essa palavra se espalhe, que esse evangelho, que esse testemunho cresça, e que você possa ser tremendamente abençoado e abençoador em nome de Jesus. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima a mensagem, até a próxima série do canal. Provavelmente aí já vamos começar falando de Romanos aí, e vamos embora. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.